E aí, galera? Beleza. Gente, é muito bom estar aqui com vocês e confesso para vocês que eu estava numa santa expectativa para a gente estar se encontrando hoje nesse primeiro encontro Arena aqui no Espaço Calvário. Agora os nossos encontros, né? Todo encontro Arena, uma vez por mês aqui, todo primeiro sábado do mês, a gente se encontra aqui. Depois os ministérios, os Teams, o Nitro e o 360, tem as suas programações regulares aí. É uma bênção a gente poder estar junto aqui. E eu estava com uma santa expectativa. E eu quero confessar para vocês uma coisa. Que nessa expectativa, eu não estou com expectativa daquilo que eu vou falar, não estou com expectativa da música, eu estou com expectativa do que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Do que o Espírito Santo quer fazer com você. Do que Deus quer falar ao seu coração. Igual a Elaine falou agora há pouco na ministração do louvor, a gente tem que sair da nossa superficialidade, a gente sair do nosso raso, e como essa música falou, furioso, o oceano vem fluir dentro de mim. Como que você vai se afogar no raso? Tem como a gente se afogar no raso? Você tem que mergulhar fundo, meu. Você tem que mergulhar. E o meu desejo é que você mergulhe fundo na sua vida. O meu desejo para nós, gente, para a nossa juventude, para a sua vida, é que a partir desse momento você viva nessa profundidade da presença do Senhor, nessa profundidade da ação do Espírito Santo na sua vida, nessa profundidade no seu relacionamento com Deus. E eu quero orar com você antes da gente começar a falar qualquer coisa, eu quero orar com você, e eu queria que você antes também fizesse uma oração, que você fechasse seus olhos agora um pouquinho, feche um pouquinho seus olhos. O que você quer com Deus? Qual o seu nível de relacionamento com Deus hoje? E o que você quer para você? Se você quiser mais, assim como eu quero mais na minha vida, eu queria que você orasse comigo nessa hora. Deus, obrigado, Deus, porque a gente pode estar aqui. E, ó Deus, a nossa expectativa, Deus, é naquilo que o Senhor pode fazer. A nossa expectativa é naquilo que o Senhor tem para nós. A nossa expectativa é para aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida. E através da minha vida, na vida dos meus irmãos e através da vida dos meus irmãos aqui. Por isso eu peço, Deus, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo, Deus, venha estar queimando o nosso coração nessa noite. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha com Teu poder e fale conosco nessa noite. Usa, Deus, a minha vida, eu me coloco nas Tuas mãos apenas como vaso, como um canal do Senhor. E eu peço em nome de Jesus que toda e qualquer distração, tudo aquilo que possa nos tirar o foco daquilo que o Senhor quer fazer, em nome de Jesus caia por terra. Mas que o nosso coração esteja aberto, Deus, para o mover, para o agir do Senhor. E que os nossos ouvidos espirituais estejam bem atentos para ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, eu queria conversar com vocês dentro dessa temática, a família da fé. A gente sempre tem a mania, né, aquele costume até de chegar na igreja, fala irmão, e aí irmão? E aquele lance de irmão, mas o lance de irmão é para quem é da família. Você chama de irmão quem não é da família, você vai falar assim, Gui, mas eu chamo porque é normal a gente falar, ô brother, ô irmão, ô bro, seja o que for que você chame aí alguém. Mas o fato é que se você é irmão, porque você tem um pai em comum. E é sobre essa família que eu quero conversar um pouquinho com vocês nessa hora. E para isso eu quero meditar com vocês no texto que está lá em Marcos capítulo 3, versículos de 31 a 35. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou pode ler com a gente aqui, ó, Marcos 3, do 31 ao 35.
Olha o que diz a palavra de Deus. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ah, que bacana, a família reunida. Que festa. Chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Tipo assim, Jesus, você está aí? Jesus está lá? Maravilha. Chama ele lá, porque a mamãe está aqui e os irmãos também. Havia muita gente assentada ao seu redor. E lhe disseram: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Aí Jesus: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã e minha mãe. Vocês podem até estar pensando aí, nossa, mas Jesus parece que foi meio marotinho. Falou assim, né? Falou assim, não, que isso? Quem é minha mãe? Jesus usou dessa situação, dessa oportunidade para ele ser bem didático, para ele ensinar algumas coisas fundamentais para a nossa vida. Tá ok? Guarda isso no seu coração. Jesus não foi maroto, não. Jesus estava aproveitando aquele momento para fazer daquele momento algo didático. Tá ok? E aí eu faço uma pergunta para você. Quais são os laços que unem as famílias? E aí, eu queria ouvir um pouquinho vocês. Quais são os laços que unem famílias? Alguém pode falar um dos laços? Oi? Laço de amor? Maravilha. Opa, sangue, laços de sangue. Que mais? Compromisso. Pensa numa coisa, quais são os laços que unem as famílias? Um pouco disso tudo que vocês falaram, né? Muitas vezes a gente pode até responder que são os laços de sangue. Nossos laços de sangue, porque eu nasci, essa é minha mãe, ou esse é meu irmão, porque nós somos irmãos de sangue, isso e aquilo. São esses laços, muitas vezes, que são laços familiares. E tudo isso é verdadeiro, com certeza, laços de sangue são laços familiares. Vocês também falaram aí questão de amor. Os laços afetivos. Os laços afetivos também são laços familiares. Você pode também chegar e falar assim, puxa, eu estou junto aqui, é minha família, eu amo essa minha família. E tudo isso é verdade. São laços familiares também que nos unem. E tudo isso é muito bacana. E vou falar uma coisa para vocês, como é bom a gente poder ter esses vínculos. Como é bom a gente poder ter esses laços com essas pessoas. Isso que nos torna família. Isso que nos torna família. Com base nisso, nós poderíamos até pensar que os vínculos também da família da fé seriam muito parecidos. E de fato são bem parecidos. Então beleza, então quais são os vínculos? Porque eu tenho muito amor e muito carinho por essas pessoas. Então daí de repente você fala assim, puxa, eu tenho muito carinho por fulano, por ciclano. Eu gosto do pastor, eu não gosto do pastor, mas eu gosto daquele irmão. Então a gente tem esses vínculos e isso tudo nos faz o quê? A família da fé. Então daí a gente chama o quê? Somos irmãos. Somos irmãos, que maravilha. Com base nisso, poderíamos pensar que os vínculos da família da fé possuem os mesmos vínculos, como se o nosso afeto aos membros da igreja e a nossa admiração por Jesus fossem suficientes para nos identificarmos como irmãos. Mas eu digo uma coisa para vocês, não são. Como eu falei para vocês, Jesus não estava desfazendo da sua família de sangue, mas ele estava aproveitando para dar alguns ensinamentos para aqueles que estavam ali assentados ao redor dele. E aqui, Jesus determina um dos vínculos da família da fé. Quais são os vínculos da família da fé? Preste atenção para o texto.
Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Daí você pode estar pensando assim, puxa, mas Jesus está instituindo um novo vínculo para a família da fé. Que vínculo que é esse? É o vínculo da obediência. É o vínculo da obediência. E por que nós obedecemos? E por que você obedece? Ou até pensa, poderia estar obedecendo. Olha só o que o próprio Senhor Jesus fala aqui, em João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, quando a gente fala de vínculo de obediência, a obediência está ligado com o nosso amor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, ou outra tradução fala, e os guarda. Quem obedece, quem segue os meus mandamentos, esse é o quê? Esse é o que me ama. Então, muitas vezes nós pensamos que a gente diz que ama o Senhor Jesus, mas a gente tem um amor, muitas vezes, romântico somente. Mas não o amor real na essência da palavra amor. Porque o amor real que o Senhor Jesus está falando aqui é o amor da obediência. Se você ama o Senhor Jesus, se você ama a Deus, você o obedece. Porque você não pode amar alguém que você desagrada o coração. Como que você vai desagradar alguém que você ama? Você não quer fazer isso. Você pode até fazer porque você é falho. Você pode até desagradar, você pode até entristecer o coração de alguém porque nós somos falhos. Uma vez eu já dei esse exemplo para vocês. Eu sou casado com a Elaine, eu a amo. E porque eu a amo, eu não quero entristecer o coração dela. E porque eu não quero entristecer o coração dela, o que eu faço? Eu não faço as coisas que ela não gosta. Por outro lado, eu tento fazer as coisas que ela gosta. Por quê? Porque vai agradar o coração dela. Então, quando Jesus fala que quem faz a vontade de Deus, esse é o membro da minha família, esse é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Por quê? Porque ama o Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Nós obedecemos, porque nós o amamos. Certa ocasião, no atendimento, alguém pergunta, pastor, mas eu quero lutar contra esse pecado. O que eu faço? Eu não consigo, não tenho forças dentro de mim para vencer. E eu falo para você, é verdade, você não tem forças dentro de você para vencer. Você não tem forças. Quem vai fortalecer você é o Senhor. Quem vai te fortalecer é Deus. Então, por isso, quanto mais você ama a Deus, quanto mais o Senhor Jesus for o Senhor da sua vida, quanto mais o Senhor Jesus for o tudo na sua vida, menos você vai entristecer o coração dEle. Mais Deus vai estar agindo na sua vida. Por quê? Porque Ele é tudo para você. Porque Ele é a coisa mais importante e você não quer perder isso por nada na sua vida. Porque Ele é o seu bem mais precioso. Por isso, nós obedecemos porque nós o amamos. E aí uma coisa não exclui a outra. Jesus está falando que os vínculos, um dos vínculos da família da fé é a obediência. Por quê? Porque ela está atrelada ao amor. Se a gente desagrada o coração de Deus, se a gente peca, se a gente entristece o coração de Deus com as nossas atitudes, e a gente não está nem aí, e a gente não está muito preocupado, pelo contrário, a gente está preocupado em satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso ego. E de repente a gente entristece o coração de Deus e a gente não está preocupado com isso.
eu acho que uma coisa você deveria se preocupar, é com a tua fé. Em como está a sua fé. Agora, se você desagrada o coração de Deus, e isso traz tristeza para a sua alma, é porque você sabe que você entristeceu a Deus, entristeceu o Espírito Santo. E o que você quer? Agradá-lo. Então, quando a gente peca, quando a gente pisa na bola com Deus, a gente faz o que Jesus fala, fecha a porta do quarto, dobra o joelho lá e fala: Senhor, me perdoa, eu pisei na bola com o Senhor. Senhor, me perdoa. E aquilo dói na alma. Porque nós ferimos o coração de quem nós amamos. Isso nos mostra que os nossos laços com Cristo vão muito além. Os nossos laços da família da fé vão muito além do cristianismo nominal. Vão muito além da simpatia pelo Evangelho. Vão muito além do gosto pelas atividades da igreja. O que seria o cristianismo nominal? É você falar assim: puxa, eu frequento aquela igreja, eu sou parte, eu sou membro do Arena, ou eu sou da igreja presbiteriana do Calvário, ou eu sou membro da igreja presbiteriana lá do Campolim. Não importa, isso aí você está declarando que você é membro ou faz parte de uma comunidade de fé. Mas a simples declaração que você faz parte de uma comunidade de fé não significa necessariamente que você esteja atrelado aos laços de Cristo, da família da fé. Porque você pode ser simplesmente só um cristão nominal. Só ter nome de que é cristão. Ou os laços de Cristo vão muito além da simpatia pelo Evangelho. Eu acho muito legal o Evangelho. Puxa, que bacana, realmente. O Evangelho nos torna pessoas melhores. E a gente começa a pensar que o Evangelho é só para nos fazer melhores, para a gente viver mais em paz, mais em bem com as pessoas. Mas não tem nada a ver com a gente. O Evangelho não tem a ver comigo. O Evangelho tem a ver com Ele. É sobre Deus, não é sobre nós. E os laços com Cristo, eles vão muito além do gosto pelas atividades da igreja. Vou falar uma coisa para vocês: eu gosto muito de estar no Arena. Eu gosto muito de participar das programações da nossa igreja. Eu gosto muito, mas eu tenho que saber o quê? Que isso não é a base, essa não é a essência do Evangelho, essa não é a essência dos meus vínculos, dos meus laços com Cristo. Não significa que porque eu gosto das programações, eu frequento as programações. Tem uma galera muito legal, muito bacana, a gente se reúne, depois a gente come alguma coisa, depois a gente sai, e a galera é muito engraçada, e a galera tem uns papo cabeça, e a gente começa a achar tudo isso muito bacana, e a gente corre o risco, gente, de confundir a vida cristã com essas outras coisas que são acessórias na vida cristã. Tudo isso que está aqui, você fazer parte da igreja, você gostar, ou você de repente curtir, tá, isso aí é muito bom, só que tudo isso é acessório. Mas se não tiver nada disso, você ainda pode ser membro da família da fé. Os nossos irmãos em países perseguidos pelo Evangelho, por causa do Evangelho. Os nossos irmãos que estão em lugares onde há perseguição, eles não podem se declarar cristãos abertamente. Simpatia pelo Evangelho não tem como. Ou você é ou você não é. Em situações como essas. E atividades e programações da igreja no lugar desse? Simplesmente não existe. Estou falando de atividade como programação, tal. Eles se reúnem em lugares escondidos, talvez bem pequenos e bem apertados. E mesmo assim, eles são nossos irmãos. Eles são membros da família
da fé. O que a gente não pode é pegar aquilo que é secundário, aquilo que é acessório, e trazer como principal na nossa vida e a gente achar que está tudo bem, e eu sou crente, e eu estou vivendo o Evangelho, mas na verdade a gente está se iludindo. Por isso que o Senhor Jesus falou assim, que aquele que obedece, esses são os meus irmãos, minha irmã e minha mãe. Tudo isso é muito bacana. Mas não são os laços da família da fé. Tiago diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Quando Tiago fala de ser praticante da palavra e não apenas ouvinte, ele está falando assim, viu, parem de viver uma superficialidade, vivam aquilo que vocês estão ouvindo. Vivam aquilo que, puxa, vocês estão escutando e participando dia após dia, tudo isso é muito bom, mas a gente precisa viver. Porque se a gente não vive isso, a gente está se enganando. E a pior coisa que nós podemos fazer é enganar a nós mesmos com relação à nossa fé ou à nossa vida com Deus. Por isso, aquilo que Deus tem falado para nós, a gente deve viver aquilo na nossa vida. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, porque isso é enganar a si mesmo. Somos parte da família de Jesus quando o obedecemos, quando seguimos os seus passos e fazemos a vontade do Pai. Enfim, quando nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Quando eu vivo, quando eu obedeço, quando eu deixo de ser apenas ouvinte, mas pratico, quando eu obedeço, eu me torno mais parecido com quem? Com o Senhor Jesus. O nosso irmão mais velho. É dessa família que eu estou falando. É dessa família que tem o irmão mais velho, o Senhor Jesus, que é o Filho de Deus. E nós somos uma grande família, porque nós temos o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Pai, como o nosso Pai eterno. A palavra de Deus nos diz, aqui em Efésios 4, 11 a 13, fala que Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, para evangelistas, pastores, com o fim para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Tipo assim, o corpo de Jesus seja edificado, ou seja, formado em vocês. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Até que todos, preste atenção aqui, porque esse aqui é o ponto principal. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. Qual o nosso objetivo? Que Cristo seja formado em nós. Para que Cristo seja formado em vocês. Para que Cristo seja formado em mim. E aí o apóstolo Paulo, ele fala mais ou menos o que acontece. Que o Senhor designa alguns para isso, para aquilo outro, pastores, evangelistas, tal, para formar Cristo em nós. A imagem do nosso irmão mais velho. A imagem do primogênito de Deus. Esse é o nosso objetivo, esse é o seu objetivo. Abrindo o coração para vocês um pouco aqui. Se alguém viesse me perguntar, Guilherme, o que você quer para a juventude? Para a juventude Arena, para a juventude da nossa cidade, da nossa região. Se eu pudesse falar uma coisa, eu ia falar que sejam mais parecidos com Jesus. Que a nossa juventude seja como Jesus.
que você, meu irmão, minha irmã, seja mais parecido com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, nós somos parecidos com Ele, e cada vez mais nos tornamos parecidos com Ele, porque Jesus foi obediente. Todas as vezes que nós obedecemos, nós nos tornamos mais parecidos com Ele. Olha só o que diz aqui. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o quê? A minha vontade, mas que seja o quê? A tua vontade seja feita. O que Jesus estava falando aqui? Pai, não é a minha, mas é a tua. Pai, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer para mim. Então significa que todas as vezes que nós somos obedientes, ou que nós obedecemos ao Senhor, obedecemos a Deus, nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. E nós nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus quando nós não fazemos a nossa vontade, mas nós fazemos a vontade de Deus. E aí você pode até me perguntar, beleza, Guilherme, joia, maravilha, muito legal isso, mas como que eu faço, ou como que eu sei qual é a vontade de Deus? Está nas Escrituras, é só você abrir a Bíblia. A palavra de Deus mostra aquilo que Ele tem para você, aquilo que Ele quer para você. Jesus, Ele foi obediente e nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, quando não somos guiados por nossos impulsos, mas pelo nosso amor a Jesus. É aquilo que eu falei agora há pouco para vocês com relação ao nosso pecado. Nós não somos guiados pelos nossos impulsos, pelas nossas emoções, pelos nossos prazeres, simplesmente pelo nosso organismo, ou pelos nossos hormônios, mas nós somos guiados pelo amor a Jesus, e porque nós amamos, nós obedecemos. E nós somos mais parecidos com Jesus, quando o que dita a nossa vida não é a opinião dos outros, e nem o que está nas redes sociais, mas o que dita a minha vida, e o que deve ditar também a sua vida, é o que Deus tem para nós. Porque não importa o que os outros estão dizendo, importa o que Deus vai dizer a seu respeito, ou ao meu respeito. Jesus, Ele foi cheio do Espírito Santo. E nós também podemos ser cheios do Espírito Santo quando nos alimentamos da palavra de Deus. O apóstolo Paulo fala, enchei-vos do Espírito. Como? Daí tem lá um monte de coisinhas, um monte de orientações que o apóstolo Paulo dá. Ele fala, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus. E ele dá uma lista para a gente lá, nos alimentando da palavra de Deus. Quando nós buscamos a Deus, estamos cada vez mais alimentando a nossa alma, fortalecendo a nossa alma e matando a nossa carne. Nós somos mais cheios e mais parecidos com Jesus, mais cheios do Espírito Santo, quando o buscamos de todo o nosso coração. Quando nós deixamos para lá tudo aquilo que muitas vezes fala assim, puxa, mas eu queria tanto fazer isso, Guilherme, eu queria tanto viver essa experiência, eu queria tanto conquistar aquilo outro, mas eu sei que a palavra de Deus, ela vai contra isso muitas vezes que eu estou querendo, e daí eu busco o Senhor de todo o meu coração, eu falo, Senhor, o Senhor é o meu bem mais precioso. Quando nós fechamos a porta do nosso quarto, dobramos o nosso joelho, quando nós separamos um tempo para devocional, você fala, Guilherme, não consigo. Eu não consigo fechar a porta do meu quarto e ler a Bíblia, eu não consigo. Gente, tem tantos recursos hoje. Tem Bíblia em áudio, tem podcast, tem estudos diversos pela internet. O que nós precisamos é buscar o Senhor. E quanto mais buscamos o Senhor, mais cheios do Espírito Santo ficamos e mais parecidos com o Senhor Jesus. E quanto mais o Senhor cresce e nós diminuímos, mais nós nos enchemos do Espírito. É interessante a dinâmica da vida cristã, ela é sempre ao contrário, né? Os últimos serão os primeiros, o maior, se você quer ser o maior, que você seja como o menor. Se você quiser ser como o grande, o maior, seja como aquele que serve. E se vocês forem olhar a dinâmica do reino de Deus, ela é sempre ao contrário da dinâmica do ser humano, desse mundo.
Se você quiser ser cheio, então que você diminua, para que ele cresça. É como um copo de água. Se você quiser encher esse copo com o óleo do Espírito, encher com o óleo do Espírito, você tem que tirar tudo que está dentro desse copo de você mesmo. Tem que tirar a água, tem que tirar as impurezas, para que o óleo possa ser derramado e você possa ser pleno. É menos de nós, e é mais dele. Mas muitas vezes quando a gente está em algum atrito, em alguma treta um com o outro, o que a gente faz? Não leva desaforo para casa, porque não sei o quê, porque é isso, porque fulano está achando que ele é o melhor, e muitas vezes Deus nos ensina a baixar a cabeça. O que Jesus fala assim? Se você leva numa face, vira outra. Se alguém te manda caminhar 1 milha, vai com ele 2. Essa é a dinâmica da vida cristã. Todas as vezes que nós consideramos os outros superiores a nós mesmos, nós estamos falando, convém que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua. E nos tornamos cada vez mais parecidos com Jesus. Jesus, ele acolheu os desprezados. Olha só o que diz o texto de Mateus 9. Estando Jesus em casa, foram comer com ele e os seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Aqui está falando muitas vezes desses pecadores como prostitutas, pessoas assim à margem da sociedade. Publicanos então, gente, publicano era alguém que era rejeitado, que era desprezado, que era deixado de lado. Mas é interessante que essas pessoas, Jesus andava com elas. Ou essas pessoas procuravam Jesus, e Jesus acolhia, eles estavam na casa de Jesus. À mesa, comendo com Jesus. Você quer ser mais parecido com Jesus? Você quer fazer parte, fala assim, puxa, eu quero ser mais parecido com Jesus, eu quero ser mais parecido com meu irmão mais velho, porque eu quero acolher os desprezados. E todas as vezes que nós acolhemos os desprezados, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Nós nos tornamos mais parecidos com Jesus quando não fazemos distinção de pessoas. Com quem você gosta de andar? Com quem você mais tem amizade? Quem você dá mais atenção? Talvez essa seja a melhor pergunta. A quem você dá mais atenção? Quando percebemos os que estão sozinhos e os chamamos para perto, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. A família da fé, gente, é uma família. E a gente tem que viver como uma família. Não isolado como primos. Tem um primo que fica lá naquele lado, outro primo daquele outro, mas é uma família. Ou conhecidos. Quando nós percebemos, guarda isso no seu coração, quando nós percebemos que os que estão sozinhos e os chamamos para perto, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Às vezes a gente está tão entretido com as coisas nossas, que a gente esquece que muitas vezes no nosso meio, existem pessoas que ficam sozinhas. Mas a gente às vezes não percebe. Que o Espírito Santo nos dê mais sensibilidade. Para entender que todos são o quê? Importantes, que a gente não faz distinção de pessoas. Porque todos são importantes no nosso meio. Quando nós incluímos os excluídos. Quando você está numa rodinha com seus amigos, você já olhou ao seu redor? Você viu se tem alguém sozinho?
Deixa eu dizer uma coisa para você, chama para perto. Que nós sejamos uma juventude, gente, que se importa. Que não despreza ninguém. Que ama todo mundo. Fala assim, mas fulano nem abre a boca, não sei o que, não fala. Chama para perto. Fala você, conversa você, dê risada você. Mas chama para perto. Nós fazemos a diferença, nós somos parecidos com Jesus. Quando nós pegamos os publicanos, porque os publicanos eram os rejeitados. Ninguém queria andar com os publicanos. E Jesus dava atenção para eles. E quando amamos e ajudamos os marginalizados. E aí você pode estar pensando talvez, beleza pastor, joia, agora eu estou tranquilo, porque olha, essa semana eu fiz uma ação social. Essa semana eu levei o pão lá na esquina, lá para um cara da rua. Essa semana, eu vou dizer uma coisa para vocês, cuidado, tudo isso é muito bom. É muito bom a gente fazer trabalho social, é muito bom a gente se preocupar com os marginalizados da sociedade. Mas muitas vezes a gente usa isso para limpar a nossa alma e dizer, está tudo bem com a gente, mas a gente aqui dentro pode viver do nosso jeito mesmo. A gente tenta limpar a nossa consciência fazendo um trabalho social ou outro. A gente fala assim, olha, eu olhei para o marginalizado que está lá na rua, está lá na calçada, mas às vezes eu não consigo olhar para o meu irmão que está do meu lado. Isso é hipocrisia. Isso muitas vezes tem ferido o coração de Deus, porque todos que estão aqui, todos aqueles que o Senhor quer chamar para estarem aqui, foram comprados com o sangue de Jesus. E são importantes para Deus e foram comprados com alto preço. Porque antes da gente fazer, ou enquanto a gente faz, trabalho lá fora, demonstrando nosso amor, que a gente possa amar também aqueles que estão aqui dentro. Demonstrar amor, abraçar. Não rejeitar. Não excluir. Jesus acolheu, e nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, quando nós acolhemos aqueles que muitas vezes estão sozinhos, solitários ou são desprezados. Por fim, Jesus anunciou o Evangelho. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Você quer ser mais parecido com Jesus, com seu irmão mais velho? Pois bem, Jesus anunciou o Evangelho, e nós somos mais parecidos com Jesus quando falamos de Jesus aos nossos amigos e familiares. Conta uma história que de repente um cara no escritório, tinha um jovem no escritório lá, e de repente ele trabalhava nesse escritório durante anos. E certo domingo chega na igreja, ali de visitante, o colega dele de mesa do lado do escritório. E ele chega na igreja. E quando ele chega na igreja e encontra com o colega dele do escritório, fala, uau, você aqui! Que legal! Nossa, você veio visitar aqui a igreja também? O cara, não, faz anos que eu sou aqui da igreja. E você nunca me falou? E você nunca me falou? Eu precisando ouvir uma palavra de conforto, de direção, uma palavra de vida, e você nunca me falou? Eu costumo dizer que esses aí são os crentes agente secreto. Estão em alguns lugares, aí nas escolas, nas faculdades, no trabalho, no comércio, nas ruas. Está lá, ninguém sabe que é crente. Mas até quando anunciamos o Senhor Jesus, nós nos tornamos parecidos com Ele, porque o Senhor Jesus anunciou. O Senhor Jesus pregou o Evangelho do Reino de Deus. Nós nos tornamos parecidos quando a nossa pregação condiz com o nosso estilo de vida. Quando a gente fala de Jesus, mas a gente vive Jesus. Aquilo que a gente falou um pouco no começo, nós não somos cristãos nominais, mas nós vivemos aquilo que nós pregamos e aquilo que nós
falamos. E nós nos tornamos parecidos com Jesus quando nos preocupamos com evangelização e com missões. Muitas vezes a gente se preocupa com um monte de coisa na nossa vida. A gente se preocupa como que está o nosso perfil no Instagram. A gente se preocupa com o que a gente vai fazer para comer depois. Mas quantas vezes nas nossas rodinhas, nas nossas conversas, a gente fala como a gente pode evangelizar? Como a gente pode ir lá na rua? Como a gente pode fazer um projeto evangelístico? Como que nós podemos abençoar missões? Nós precisamos nos tornar, gente, mais parecidos com o Senhor Jesus. Até no anúncio do Evangelho. Até no anúncio do Evangelho. Quando nós temos admiração por alguém, já caminhando aqui para o final, quando nós temos admiração por alguém da nossa família, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas às vezes acontece comigo e tal. Olha como você é igual a fulano. Quem já viveu uma experiência assim? Olha, quem é igual a mãe aqui, igual ao pai. Olha, parece o seu tio. Fala assim, puxa, meu tio era um cara bacana, tal. Ou é um cara muito legal. Ou minha tia é uma pessoa muito legal, que eu amo tanto. Olha, você é tão parecida com a sua tia. E aí a gente curte tudo isso aí. A gente acha legal a gente, de repente, ser comparado e falar assim, puxa, fulano, você é muito parecido com o fulano. Nós ficamos felizes. E da mesma forma, nós deveríamos também nos alegrar que quando olharem para nós, as pessoas possam dizer, nossa, como você é parecido com Jesus. Que a nossa maior alegria, que a sua maior alegria, seja em ser reconhecido, possa ser confundido com o Senhor Jesus. Que ao olharem para você, onde você estiver, na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, nos seus relacionamentos, as pessoas possam olhar Jesus. E aqui eu queria deixar uma coisa para vocês. O meu maior desejo, volto a dizer, que é uma das coisas que se eu pudesse pedir uma coisa, vem Deus e fala para mim, Guilherme, pede uma coisa. Eu falei, mas Deus, só uma, tem um monte de pedido aqui, Deus, tem umas coisas legais aqui que eu queria. E Deus fala assim, Guilherme, só uma coisa. Davi, ele, lá no Salmo, ele fala o seguinte, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Uma coisa. Agora, se eu pudesse pedir uma coisa para você, para Deus, eu pediria que você, que a nossa juventude fosse confundida com o Senhor Jesus, onde nós estivermos. Que você e eu possamos ser confundidos com o Senhor Jesus, o nosso irmão mais velho. E aí a gente pode falar de boca cheia. Vocês são meus irmãos. Fazemos parte da família da fé. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Enquanto o grupo louvor vem aqui à frente, eu quero orar com você nessa hora. Feche seus olhos mais uma vez. Baixe sua cabeça. Deus, nós falamos tantas coisas aqui, Senhor, sobre ser parte de uma família, família da fé, tantas coisas que muitas vezes a gente se confunde, a gente se distrai. Mas eu peço, Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Deus, ser como o Senhor Jesus. Que a juventude, Deus, da Igreja do Calvário seja uma juventude obediente ao Senhor.
Que a juventude, Senhor, da Igreja do Calvário seja uma juventude cheia do Espírito Santo de Deus. Que a juventude, Deus, da nossa igreja, que a juventude, Deus, da nossa região, das igrejas irmãs, Deus, seja uma juventude cheia do Teu Espírito Santo. Deus, que possamos, ó Deus, acolher os desprezados, assim como o Senhor Jesus fez. Ó Senhor, ensina-nos, dá-nos sensibilidade, Deus, dá-nos empatia, em nome de Jesus, dá-nos empatia, Deus. Que a gente possa deixar muitas vezes o nosso eu de lado, as nossas vaidades, mas que a gente possa diminuir para que o Senhor cresça, para que a gente possa abraçar, Deus, aqueles que precisam, ó Deus, do Teu abraço, do Teu consolo, do Teu conforto, Deus. Ó Deus, eu peço também, ó Deus, que a nossa juventude seja uma juventude que anuncie o Senhor Jesus com palavras, com vida, com proclamação do Evangelho do Reino. Tira de nós toda a vergonha, toda a timidez. Tira de nós, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, o nosso silêncio, a nossa omissão diante de pessoas, ó Deus, que muitas vezes estão caminhando para o inferno. E muitas vezes nós não falamos nada. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa como juventude. Nos perdoa, Deus, como igreja. Nos perdoa, Deus, como teus filhos, ó Deus. E gera em nós, na minha vida, na vida de cada jovem, cada adolescente aqui, gera em nós Jesus Cristo. Que Cristo seja gerado em mim e na vida de cada jovem aqui, Deus. Para que o mundo seja impactado por essa juventude. Para que o mundo seja impactado pelo Teu amor. Para que o mundo seja impactado, Deus, com o Teu poder. Para que o mundo seja impactado, Deus, com a Tua palavra de cura, de restauração, Tua palavra de esperança, Deus. Faz isso, Deus, tira, Senhor, de nós, ó Deus, esse marasmo espiritual, para que possamos, ó Deus, com o coração aquecido, com a chama do Teu Espírito Santo, amar, proclamar, obedecer, abraçar. Ó Deus, faz isso no nosso meio. E que o Senhor cresça, e que a gente diminua. Em nome de Jesus. Amém.